Este pedaço de terra tem o potencial de nos manter na linha de frente da inovação. Mais de 2,3 bilhões de pessoas já vivem em regiões áridas. Israel é o único país onde o deserto está diminuindo. Teoricamente, nada deveria crescer ali, mas olhe ao redor. Tudo é verde. Tudo está florescendo. O mais novo projeto de Israel não deveria existir. Não em uma terra onde a chuva evita o céu e o deserto devora tudo o que toca. E ainda assim, é aí que o choque começa. Uma nação que um dia foi alertada sobre um colapso total, agora produz mais água do que consegue utilizar. O que antes era água do mar, após a dessalinização, torna-se água potável. Israel exporta o excedente enquanto o mundo ainda procura respostas. Então veio a revelação que deixou engenheiros atônitos. Eles não apenas domaram o mar, eles inverteram todo um sistema hídrico, empurrando água do mar morro acima até um lago natural. Infraestruturas gigantescas, sem precedentes, estão sendo construídas agora, peça por peça. O plano por trás dessa façanha aparentemente impossível finalmente começa a se revelar. Quando o deserto parecia uma sentença de morte, em 1948, Israel se encontrava em uma terra que oferecia promessa, mas quase nenhuma água. Havia apenas um lago de água doce, o Mar da Galileia, e milhões de imigrantes chegando a um país que mal conseguia sustentar as pessoas que já viviam ali. Em apenas 2 anos, a demanda por água triplicou e a nação ficou à beira do colapso. A independência deu a Israel um lar, mas também trouxe uma geografia que punia cada tentativa de crescimento. O norte abrigava o único lago de água doce. O sul era o deserto do Negev, uma vasta extensão de rocha e calor, onde a chuva raramente tocava o solo. Entre eles havia uma estreita faixa costeira, onde a maioria dos cidadãos tentava construir suas vidas. Mas mesmo ali, água era um luxo. Centenas de milhares chegaram com sonhos de reconstrução. No entanto, cada pessoa precisava de água potável. Fazendas precisavam de irrigação. Cidades precisavam de reservatórios e construir novas cidades no deserto exigia rios que simplesmente não existiam. No início da década de 1950, a situação tornou-se crítica. Autoridades do governo alertavam que o estado poderia não sobreviver à sua segunda década. As plantações murchavam. Reservatórios atingiam níveis historicamente baixos. Regiões inteiras do país permaneciam áridas e inutilizáveis porque simplesmente não havia água suficiente para sustentar a vida. Em documentos confidenciais de planejamento, uma ideia voltava repetidamente. Era cara, arriscada e tão ambiciosa que muitos engenheiros se recusavam a levá-la a sério. Mas a pergunta persistia: e se Israel pudesse mover a própria água? E se um rio artificial pudesse transportar a água do Mar da Galileia profundamente para o deserto, subindo montanhas, atravessando rochas e cruzando distâncias que nenhuma nação jamais tentou conquistar? Era um conceito que poderia drenar o orçamento nacional ou garantir o futuro do jovem país. Israel fez sua escolha. Eles construiriam. O que se seguiu seria lembrado como um dos projetos de engenharia hídrica mais ousados da história moderna. O rio artificial que desafiou a física. Eles não construíram apenas um duto, escavaram um rio artificial de 130 quilômetros através de rocha sólida, elevaram água mais de 200 metros morro acima e criaram o túnel de água mais longo da Terra. O conceito surgiu em 1937, quando o especialista americano em conservação de solos Walter Clay Laudermilk avaliou a região e propôs desviar a água do Rio Jordão para o sul, em direção ao Negev. Guerra e política enterraram a ideia por anos, mas em 1953, o primeiro-ministro David Ben-Gurion a reviveu e ordenou o início das obras. A Autoridade Nacional de Planejamento Hídrico, TAHAL, elaborou o projeto. A Companhia Estatal de Água Mekorot o construiria e o país inteiro pagaria por ele. O planejamento começou em 1953. A escavação em larga escala teve início em 1956. A dimensão era colossal. Engenheiros perfuraram o túnel Eshkol de 13 quilômetros através de rocha maciça. O mais longo túnel de água do mundo na época. Ao final, removeram 1,6 milhão de metros cúbicos de rocha com equipamentos da década de 1950, mais do que foi escavado para o Canal de Suez em seu primeiro ano.
A estação de bombeamento Sapir, uma das maiores já construídas, tinha a tarefa de elevar milhões de metros cúbicos de água, mais de 200 metros acima do nível do mar, todos os dias. A partir dali, a água percorria 130 quilômetros de canais, tubulações, reservatórios e túneis, até alcançar o norte do Negev. O custo financeiro foi de 420 milhões de liras israelenses, equivalente a mais de 4 bilhões de dólares atuais, quase 5% do PIB nacional na época. Milhares de trabalhadores enfrentaram calor brutal por 5 anos consecutivos. Quando o sistema foi inaugurado em junho de 1964, a transformação foi imediata. Inicialmente, 80% da água era destinada à agricultura e 20% ao abastecimento doméstico. Em menos de uma década, cidades como Beersheva, Arad e Dimona floresceram onde antes não havia nada. O deserto estava sendo conquistado, um duto de cada vez. Na década de 1990, metade da água potável de Israel já fluía por esse sistema. Em 1994, com o Tratado de Paz firmado com a Jordânia, Israel concordou em fornecer ao país vizinho 50 milhões de metros cúbicos de água por ano provenientes do Mar da Galileia. Uma nação que 15 anos antes não conseguia abastecer a si mesma, agora exportava a água para seus vizinhos. Mas a natureza ainda não havia terminado de testá-los. E o que aconteceu a seguir quase destruiu tudo o que haviam construído. O lago que quase morreu. Em 2017, o nível do Mar da Galileia caiu tanto que cientistas começaram a usar palavras como catastrófico e ponto de não retorno. Todo o sistema estava à beira do colapso. A partir de 2013, a pior seca da história moderna registrada, possivelmente a mais severa em 900 anos, se instalou sobre a região. Ano após ano, as chuvas falharam. O Mar da Galileia, coração pulsante do abastecimento hídrico israelense, começou a encolher em ritmo alarmante. A cada poucos meses, o lago ultrapassava mais uma linha vermelha, marcadores oficiais de perigo ecológico. Então aproximou-se da linha preta, o limite além do qual danos permanentes começariam. Em 2017, o lago atingiu 214,87 metros abaixo do nível do mar, apenas 5 centímetros acima do ponto em que os equipamentos começariam a falhar. As bombas corriam o risco de sugar lama em vez de água. Nascentes salinas no fundo do lago ameaçavam contaminar o abastecimento de água doce. A margem recuou tanto que píeres ficaram encalhados em terra seca. A pesca entrou em colapso. Agricultores no Negev viram décadas de trabalho evaporarem à medida que cotas de irrigação eram drasticamente reduzidas. Famílias em Tel Aviv recebiam alertas governamentais por mensagem de texto avisando que seus banhos não poderiam ultrapassar 90 segundos. Restaurantes deixaram de servir água automaticamente. Piscinas públicas foram fechadas. A indústria agrícola, avaliada em bilhões, enfrentava risco real de colapso. E além das fronteiras de Israel, Jordânia e os territórios palestinos observavam com preocupação, sabendo que seus próprios abastecimentos dependiam de acordos que talvez não sobrevivessem se o Mar da Galileia morresse. A própria estrutura de paz regional, construída em parte sobre o compartilhamento de água, estava sob ameaça. Campanhas nacionais invadiram televisão e rádio com mensagens urgentes: Israel está secando. Os cidadãos eram incentivados a monitorar cada gota. O nível do lago tornou-se uma obsessão nacional, acompanhado centímetro por centímetro nos noticiários noturnos. Em 2017, a crise atingiu seu ponto crítico. O crescimento populacional significava milhões a mais precisando de água em comparação à época em que o sistema nacional fora construído. As mudanças climáticas aceleravam a evaporação e reduziam as chuvas. O próprio sistema que havia salvado o país agora estava drenando sua última fonte confiável de água doce. A conservação, sozinha, não resolveria o problema. Perfuração de mais poços não resolveria. Construir mais reservatórios também não. Era necessário algo muito mais radical. Não apenas outro duto, mas uma reimaginação completa do que a água poderia ser e de onde poderia vir. A resposta viria do lugar que parecia mais impossível de todos, transformando o oceano em água da torneira.
inteira. E se fosse possível produzir água potável a partir do oceano por cerca de 58 centavos por 1.000 litros, mais barata do que muitos americanos pagam por sua água encanada? Cientistas israelenses vinham experimentando dessalinização desde a década de 1960, mas a tecnologia era cara demais e consumia energia em excesso para ser aplicada em larga escala. Então, em 2005, tudo mudou. A usina de dessalinização de Ashkelon entrou em operação como uma das maiores do mundo, utilizando tecnologia de osmose reversa. A água do mar era forçada através de 50.000 membranas enroladas firmemente. Cada membrana continha poros microscópicos, cerca de 100 vezes mais finos que um fio de cabelo humano. Sob pressão extrema, apenas as moléculas de água passavam. O sal ficava para trás. O resultado: água doce, limpa e potável em escala industrial. Ashkelon provou que a dessalinização não era apenas um plano de emergência, poderia ser infraestrutura nacional. Outras usinas surgiram rapidamente: Palmatim em 2007, Hadera em 2009, Sorek em 2013, produzindo 150 milhões de metros cúbicos por ano, Ashdod em 2015. Juntas, essas instalações passaram a produzir mais de 600 milhões de metros cúbicos de água doce anualmente, fornecendo entre 80% e 90% da água potável doméstica de Israel. A revolução de custo foi tão impressionante quanto a tecnológica. Melhorias na eficiência das membranas e na recuperação de energia reduziram o preço para cerca de 58 centavos por 1.000 litros. Famílias israelenses pagam aproximadamente $30 por mês por água. Em comparação, moradores de Las Vegas pagam cerca de $45 por mês por água subterrânea que está se tornando cada vez mais escassa. Em Londres, o valor gira em torno de $35 a $44 mensais. Israelenses estão pagando menos por água produzida a partir do mar Mediterrâneo do que muitas nações desenvolvidas pagam por água retirada de rios e aquíferos. E ao contrário dos rios, o oceano não está secando. Em 2024, a usina Sorek 2 entrou em operação, tornando-se a maior planta de dessalinização do planeta, com capacidade de produzir aproximadamente 670 mil metros cúbicos por dia, o suficiente para abastecer cerca de 1,5 milhão de pessoas diariamente. Além de ampliar a escala, a instalação incorporou tecnologias de captura de carbono e quebrou recordes de eficiência e baixo custo por metro cúbico produzido. Empresas israelenses como a IDE Technologies passaram a exportar essa expertise para o mundo, construindo, por exemplo, a planta de Carlsbad, na Califórnia, e liderando projetos na Índia, África, Austrália, China e Espanha. O mar Mediterrâneo, antes irrelevante para a sobrevivência nacional, transformou-se em um recurso praticamente infinito. Mas é aqui que a história fica ainda mais surpreendente. Israel não se contentou apenas em resolver seu problema de água. O país decidiu fazer algo que nunca havia sido tentado na história da civilização: o projeto insano que ninguém esperava. Em 2022, Israel fez algo sem precedentes. Começou a bombear água do mar dessalinizada de volta para um lago natural de água doce, essencialmente invertendo todo o sistema hídrico nacional. Todos os outros países tratam seus lagos como fontes de extração. Israel transformou o seu em um reservatório de reposição. No final da década de 2010, o Mar da Galileia aproximava-se do colapso ecológico. A dessalinização havia resolvido o problema da água potável, mas não podia salvar o lago que definia a identidade e a história do país. Então, Israel lançou um projeto que parecia mais ficção científica do que engenharia: pegar água dessalinizada do Mediterrâneo e bombeá-la de 100 a 150 quilômetros de volta até o lago, não para uso imediato, mas para preservá-lo. A construção começou em 2018, com custo próximo de 1 bilhão de shekels, cerca de 300 milhões de dólares. O desafio técnico era enorme. Foi necessário construir uma nova rede subterrânea de tubulações capaz de suportar variações extremas de pressão enquanto a água subia por terrenos acidentados. Estações de
de bombeamento foram modernizadas para elevar água centenas de metros acima do nível do mar, e reservatórios de equilíbrio foram instalados para evitar falhas catastróficas de pressão. A água reentra no lago pelo curso do riacho Zalmon, próximo à nascente Einhavid, um leito que havia permanecido seco por anos. Em 2022, o sistema foi inaugurado e os testes começaram. Em 2025, após o inverno mais seco em um século, o projeto entrou em operação contínua em larga escala. Hoje, o sistema bombeia aproximadamente 1.000 metros cúbicos por hora, com capacidade de atingir 5.000 metros cúbicos por hora, entregando dezenas de milhões de metros cúbicos anualmente ao lago. O mais extraordinário é a qualidade dessa água. A água dessalinizada é mais limpa, com menor salinidade e maior estabilidade química do que a água natural do lago. Cientistas monitoraram temperatura, composição química, sedimentos e impactos biológicos. Até agora, nenhum efeito ecológico prejudicial foi detectado. Pela primeira vez na história, um lago natural de água doce está sendo sustentado por água produzida artificialmente em escala nacional. O sistema que antes drenava o mar da Galileia, agora o mantém vivo. E a dessalinização é apenas parte dessa revolução. Do vaso sanitário aos tomates, a água que desce pelos vasos sanitários em Tel Aviv acaba irrigando plantações de laranja no deserto do Negev e é mais limpa do que a água de muitos rios ao redor do mundo. Israel recicla mais de 90% de sua água residual, mais que 4 vezes o índice de qualquer outro país. A Espanha, segunda colocada, não chega a 25%. Os Estados Unidos reciclam apenas cerca de 7%. No centro dessa transformação está a estação de tratamento Shafdan, ao sul de Tel Aviv, a maior instalação do Oriente Médio, tratando cerca de 370 mil metros cúbicos por dia, provenientes de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Após os tratamentos primário e biológico convencionais, a água passa por um processo chamado tratamento por aquífero de solo, SAT. Nesse método, a água é bombeada para grandes bacias de infiltração de areia, onde se filtra naturalmente através de camadas de solo ao longo de 6 a 12 meses, penetrando no aquífero subterrâneo. Quando reaparece, a água é aprovada para irrigação agrícola ilimitada, qualquer cultura, frutas, vegetais, o que for. Do Shafdan, essa água recuperada viaja para o sul pelo chamado Terceiro Canal, até o Negev, através de uma rede dedicada de tubulações roxas, a cor internacionalmente utilizada para indicar água reciclada. Somente essa linha fornece cerca de 140 milhões de metros cúbicos por ano. Quase 90% da água reciclada de Israel vai para essa agricultura. Aproximadamente metade de toda a água usada pelos agricultores israelenses vem de esgoto tratado. No Negev, mais de 60% das plantações dependem dela. O deserto não está sobrevivendo da chuva, está sobrevivendo da água que Tel Aviv descarta. Apenas cerca de 5% da água tratada é devolvida ao mar, enquanto outros 10% são reservados para necessidades ambientais, como a recuperação de rios e o combate a incêndios. Quase todo o restante retorna à terra, fechando um ciclo que antes parecia impossível. Mas a tecnologia que transformou a agricultura para sempre não nasceu em um enorme laboratório corporativo. Ela começou com algo extremamente simples: uma poça d'água sob um cano com vazamento. O vazamento que ajuda a alimentar 1 bilhão de pessoas. Uma única árvore crescendo misteriosamente mais alta que todas as outras no quintal de um agricultor deu origem a uma invenção que revolucionaria a agricultura em todos os continentes e que, segundo estimativas da própria indústria, hoje ajuda a alimentar quase 1 bilhão de pessoas. No início da década de 1930, um engenheiro chamado Simcha Blas visitou um agricultor perto de Hadera, no norte de Israel. O agricultor apontou para uma árvore que crescia acima de todas as outras no campo, prosperando sem nunca ter sido irrigada diretamente. Intrigado, Blas começou a cavar ao redor dela. Poucos centímetros abaixo da superfície, encontrou um pequeno vazamento em uma conexão de tubulação. Na superfície, só era possível ver uma pequena mancha úmida. No subsolo, porém, existia uma enorme área em formato de cebola, profundamente umedecida,
estendendo-se até as raízes da árvore. Essa descoberta atingiu Blass como um raio. A água não precisava ser pulverizada ou espalhada em grandes volumes sobre a terra. Ela poderia ser entregue lentamente, gota a gota, exatamente onde a planta precisava. Anos de experimentação se seguiram. Em 1959, Blass e seu filho, Yeshayahu, desenvolveram o primeiro sistema moderno experimental de irrigação por gotejamento. 6 anos depois, em 1965, Blass se associou ao Kibbutz Hatzerim para fundar a Netafim, a primeira empresa do mundo dedicada à irrigação por gotejamento. A irrigação por gotejamento virou a lógica da agricultura de cabeça para baixo. Em vez de inundar campos e perder enormes volumes de água por evaporação e escoamento superficial, o sistema entrega a água diretamente às raízes, alcançando taxas de absorção de até 95%. Além disso, fertilizantes podem ser misturados à água e aplicados pelo mesmo sistema, técnica conhecida como fertirrigação, aumentando ainda mais a produtividade. O que começou como simples tubos evoluiu para sistemas complexos com reguladores de pressão, emissores integrados e tecnologia de precisão. Muito disso desenvolvido por engenheiros como Rafi Mehoudar, que registrou centenas de patentes relacionadas ao setor. Hoje, a tecnologia está presente em mais de 110 países e a Netafim controla cerca de 30% do mercado global de irrigação por gotejamento. Culturas como o arroz, tradicionalmente altamente dependentes de grandes volumes de água, passaram a usar até 70% menos água em determinados sistemas de gotejamento. Na Califórnia, produtores de amêndoas reduziram o consumo de água em cerca de 40%, mantendo os níveis de produtividade. Se todos os tubos produzidos pela empresa fossem colocados ponta a ponta, poderiam dar várias voltas ao redor do planeta. A empresa começou com 3 funcionários. Hoje, emprega milhares. E ainda assim, apenas entre 3% e 5% dos agricultores do mundo utilizam irrigação por gotejamento. A tecnologia que poderia salvar a agricultura global ainda está apenas começando sua ascensão. O plano que o mundo está ignorando, se recuarmos e observarmos o panorama completo, a pergunta inevitável é: o que tudo isso significa para um planeta que enfrenta crescente escassez de água? Israel hoje produz cerca de 20% mais água do que consome. Enquanto países vizinhos enfrentam crises hídricas severas, essa transformação foi resultado de décadas de planejamento coordenado, investimento consistente em tecnologia e políticas públicas integradas. Não se tratou de uma única solução milagrosa, foi a combinação de múltiplas estratégias: dessalinização em larga escala, reciclagem massiva de águas residuais, inovação agrícola, infraestrutura nacional integrada, precificação racional da água, educação pública constante, monitoramento científico contínuo. Eles não esperaram que a crise fosse resolvida pela natureza, eles redesenharam o sistema inteiro. E talvez a lição mais importante não seja tecnológica, mas estratégica. Escassez não precisa significar colapso, pode significar inovação.